ter projeto para que a gente não tenha um problema futuro. Então, dentro do projeto, o projeto ele consegue dar visibilidade para a gente se vai ocorrer um problema, se tem um defeito, e já corrige antes de executar. Olá, sejam bem-vindos a mais um AssistCast, o podcast oficial da Assist Engenharia. Primeiro e mais completo podcast de engenharia condominial. Eu sou Elaine Araújo e olha só, síndicos e gestores que nos acompanham. Hoje nós temos um assunto bem importante. Fala aí, Luiz, o que você pode dizer para os síndicos e gestores que nos acompanham do assunto que a gente vai trazer hoje aqui no AssistCast? Primeiro, né, uma honra estar novamente na mesa com um especialista nesse assunto. E para os síndicos e gestores que nos acompanham, eles precisam entender um pouquinho e ter essa ciência da assessoria, junto também com uma questão que é muito importante, que são os projetos voltados à assessoria. Perfeito. Síndico e gestor que acompanha aqui o AssistCast, se você está nos assistindo pelo YouTube, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber as notificações quando nós estivermos postando novos vídeos e ficar sempre antenado. E se você nos acompanha pelo Spotify, deixa 5 estrelas porque nós temos muitos episódios voltados para você. E não deixa de seguir também. Bom, pedindo para o síndico, é claro, acompanhar a gente aqui. Primeiro quero agradecer. É uma honra ter o Jefferson Oliveira aqui, que vamos falar de um assunto muito importante. Jefferson, seja muito bem-vindo ao AssistCast. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez o convite. Na verdade, eu fiquei de vir faz algum tempo, né? Mas as agendas são um pouco conflitantes, mas agora deu certo. E eu que agradeço o convite, é um prazer estar participando do AssistCast, junto com a Elaine, com o Luiz, que, enfim, são pessoas aí voltadas para a engenharia condominial, que é até arriscado tentar achar palavras para descrever os dois aqui. Eu que estou extremamente feliz de estar aqui. Imagina, a gente agradece. Fica, né? Com certeza. Bom, a gente vai falar de um assunto que é bem importante e os síndicos que assistem aqui a gente, eles podem ter umas confusões, assim, mas projeto, meu prédio é antigo, não tem projeto. Eu queria que a gente começar com uma pergunta assim aberta, explicando. E assim, a gente sempre fala com a linguagem que o síndico vai entender simples. Então não precisa falar tecnicamente, porque o síndico ele gosta de ver aqui e falar, agora eu entendi. Então explica para o síndico aí, Jefferson, qual a importância de ter projeto. Aí eu deixo você desenvolver o assunto e a gente vai, no decorrer, vamos fazendo algumas análises aqui para a gente puxar, voltado para condomínio. Bacana. O que acontece, né? A gente tem dentro aí de algumas ações voltadas tanto para a área residencial, projetos residenciais, e acho que é importante o síndico ter essa visão, aquilo que você pontuou, né? A gente não fala muito tecnicamente, acaba ficando pesado, a pessoa desiste até nos primeiros minutos de querer assistir, já fala, não, tá muito técnico. Mas o que é importante a gente ter como ciência com relação a projetos voltados para a área de condomínio? A gente tem algumas ações que são voltadas ali para reforma, tanto de área comum, voltar para a área de acessibilidade, reformas ali residencial mesmo, né, dentro de cada unidade, e que é importante a gente ter essa visão. Algumas coisas são voltadas ali para dar lucidez, entendeu, para o síndico, do que vai acontecer, o que vai ocorrer, quais são as dificuldades, quais são as premissas voltadas para aquela atividade que vai ocorrer, se isso vai ser um benefício para o próprio prédio, para o condomínio, porque algumas das vezes a gente tem algumas movimentações ou reformas que precisa ser analisada se vai ter impacto para os outros condôminos. Então, um exemplo, tá? A gente vai tem uma reforma para fazer voltada dentro do banheiro. Vou trocar o revestimento do banheiro. Eu quero trocar o ponto de hidráulica daquele banheiro porque o meu projeto agora eu tenho uma pia que ela é dupla. Então, peraí, mas que impacto isso vai trazer para os outros usuários, né? Para quem mora no andar de baixo? Tem impacto, não tem? Então, acho que essa análise dos projetos de hidráulica, elétrica, é algo muito amplo. A gente vai pontuando aqui no decorrer do dia a dia, mas o principal é ter projeto para que a gente não tenha um problema futuro. Então, dentro do projeto, o projeto ele consegue dar visibilidade para a gente se vai ocorrer um problema, se tem um defeito, e já corrige antes de executar. Geralmente o ideal é a gente fazer assim, né? A gente perder um tempo planejando, projetando, e menos tempo executando, para que isso seja duradouro. Então a ideia de ter projetos é que a residência, a edificação, ela tenha durabilidade. Quanto tempo isso vai durar? Qual o impacto que isso vai trazer? O projeto vai te auxiliar nisso.
Perfeito. Até falamos junto. Combinamos, né? Até a questão que o Jefferson trouxe, né, de prever problemas, a questão do projeto. Uma coisa que a gente encontra muito, né, Elaine, nos condomínios é o síndico chegando a nós, pretendemos realizar, exemplo, uma revitalização, uma alteração aqui da fachada ou da portaria. Ok, como vai ser essa alteração? Como vai especificar isso para o fornecedor? Muitas vezes, tem um caso até recente que um condomínio veio a nós, pegou e falou assim, a gente vai fazer a alteração da fachada, está previsto utilizar tais materiais e tudo mais. Ok, cadê o projeto? Como que você quantificou e sabe que realmente o orçamento daquele fornecedor foi passado corretamente com o que vai ser gasto? E além disso, como você vai receber? Tem um projetinho, tem um 3D, como que você vai realmente receber isso que você está contratando? Então tem vários pontos que a gente precisa levantar para o síndico que está nos assistindo sobre a importância realmente do projeto. Não é algo somente para executar, é algo também para garantir que ele vai receber o que ele está contratando através também de uma assessoria. Luiz, certo? Isso é um ponto importante que a gente está tratando aqui. O projeto ele vai direcionar o fornecedor para gerar um escopo. Então o projeto ele precisa ser muito bem detalhado. Porque acontece assim, às vezes você pega um projeto ali de reforma, de fachada, enfim, e ele tem lá a atividade ou o revestimento que vai ser utilizado, só que ele não está quantificado. E aí ele vem assim, né? Eu vou pegar esse projeto, ele vem ali, muitas vezes vem em PDF, tem empresa que manda o DWG, né? Que é ali você consegue abrir no AutoCAD, ZWCAD, enfim. E aí você consegue mensurar pelo CAD, né, e quantificar. Mas muitas das vezes a gente recebe isso como em PDF. Então no PDF ele tem que ter lá pelo menos uma legenda. E na legenda ali, quantifica. Porque quando você vai passar isso para um fornecedor, para ele fazer o orçamento, o levantamento, você vai perder muito tempo tentando explicar quais são os itens que vai ter intervenção e a quantidade do que o tempo dele fazer a equalização e gerar o escopo. E aí, né, um ponto importante é, dentro da engenharia condominial, você vai ter ali um engenheiro responsável que vai te auxiliar, síndico. Você também, se a gente não pede um projeto que ele seja muito bem detalhado, o engenheiro ali que te dá a assessoria, ele também vai ter uma dificuldade de ter que ficar entrando em contato com o projetista, pedir para ele para mandar, quantificar, ou até mesmo você vai ter um retrabalho, porque se você pede para ele um DWG é porque você está se colocando numa situação de que, olha, eu vou levantar todo e fazer o quantitativo como dando a assessoria, e na minha visão o papel não é esse, seria meio que tipo, peraí, eu vou bater e equalizar isso se estar correto. A partir do momento que eu recebo um projeto e eu vou trabalhar em cima dele para tirar informação, a gente está virando meio que um auxiliar do projetista. E esse não é o papel. Com certeza. Eu queria até puxar uma atenção aqui, até para o síndico entender. Quando o Jefferson fala DWG, nada mais é que o engenheiro vai conseguir pegar aquele documento e olhar em um programa de engenharia para verificar as áreas. E muitas vezes com o PDF não vem o quadro de áreas. Eu já peguei projetos que não tem as cotas ali no próprio PDF. Mas você falou um ponto muito importante. Tem um condomínio que eu assessoro em que está lá fazendo uma obra de fachada, tá? Mas nem é dela que eu vou falar. E aí esse mesmo condomínio são 3 torres. E as coberturas precisam ser impermeabilizadas. E impermeabilização, pelo menos eu posso dizer por mim, depois o Luiz pode complementar, é onde eu não vejo o pessoal fazer projeto. Ou seja, vai lá, contrata a empresa, faz 3 ou 4 orçamentos e quando nós vamos pegar esses orçamentos, cada um precificou de uma forma. Um é manta asfáltica, outro é manta líquida, mas de acordo com o quê? E aí, como estamos falando da importância do projeto, nós conseguimos validar. Com o projeto, ele vai estar falando como vai ser feita aquela impermeabilização para ter durabilidade. Porque a única forma de nós termos uma vida útil, que é quanto tempo aquilo vai durar em uso, síndico, é se nós tivermos um projeto quantificado para aquilo. Como que vai ser a manta, como que vai ser a virada dela na alvenaria, como que vai ser a ancoragem, como que vai ser feita as etapas. Luiz, você tem algum caso de ausência de projeto para compartilhar? Porque assim, nós assessoramos o condomínio e o projeto nada mais é do que a receita de como vai ser feita aquela obra. Como que nós podemos fiscalizar uma obra sem uma receita? Vai ficar muito à mercê da execução. E quando fica à mercê da execução, a gente está à mercê de falhas também. Você tem alguma
para compartilhar que deu problema sem projeto. E depois eu vou querer que o Jefferson responda uma pergunta que eu vou fazer. Perfeito. Temos, no caso, alguns cases, tá, referente à ausência de projeto. Inclusive, você, síndico, que está nos escutando, nos assistindo, veja a importância da questão do projeto. Tem 2 cases. Um que a gente evitou de ir para o judicial e outro que vai para o judicial agora e o síndico vai se responsabilizar, o antigo gestor. Então, a importância de ter um projeto, de estar assessorado, vai muito além, exemplo, somente da questão de estar acompanhando uma determinada etapa da obra através de uma receita ali de bolo. Mas a ausência de um projeto significa o quê? Estamos confiando somente na mão de obra, o que ela está nos falando vai ser executado e basicamente vai dar tudo certo. Isso na teoria. Mas o que acontece é via de regra. Temos diversos cases, dentre eles esse que vai para o judicial, onde a Helene falou, né, tem a manta líquida, que é aquela que parece uma tinta, né, que passa ali no piso, na laje, enfim. E tem a manta asfáltica. E tinha um problema de vazamento na cobertura de um edifício, onde uma unidade só reclamava, está vazando em meu apartamento, abaixo da cobertura. O síndico falou, teve a brilhante ideia, vamos resolver. Contratamos uma empresa especializada, e aí assim vamos resolver com o que ela disser. Não tem projeto, não tem nada, mas estamos confiando na palavra dela. Foi e aplicou uma manta líquida. Se não bastasse na unidade que estava com problema, aplicou nas 4 torres na cobertura. Um gasto absurdo, falando, vamos fazer agora uma preventiva nas que não precisam, porque iremos estar respaldados assim com a execução técnica desse prestador, desse fornecedor. E o que aconteceu? Essa manta resolveu durante 3 meses. Os 3 meses onde não haviam chuva. Nossa. Quando, infelizmente, quando teve, né, e veio o período de chuvas, voltou a gotejar e pingar dentro desse apartamento. Se não bastasse, teve a troca de síndico e foi verificado que o contrato estava fraudado também. Então tem várias questões. O que o projeto poderia auxiliar já se tivesse também uma assessoria técnica de engenharia no condomínio? Verificar se realmente o que contratou seria adequado para o que deve ser executado, se o material está condizente com o que deve ser executado. Ali o material não poderia ser aplicado. Além disso, se realmente o orçamento que foi passado, se aquele orçamento está adequado para a questão de execução, conforme o quantitativo que a gente disse aqui. E, em paralelo, a fiscalização. Então, como que eu vou fiscalizar algo que não tem projeto, não tem nem que seja um croquis, não tem uma especificação de material e que vamos confiar somente no fornecedor? Então, aí está a importância. Esse case que eu trouxe aqui agora, infelizmente, né, voltado à antiga gestão, né, a gente não pode falar que foi de boa ou de má fé, não tem como saber, mas infelizmente o síndico vai ser responsabilizado judicialmente, já que a empresa ninguém mais acha. Então o gestor vai se responsabilizar por uma decisão errada dele, já que ele não contratou uma empresa que realizasse projeto. Hoje a gente tem isso em norma, a norma define e exige que projetos de impermeabilização devem ter, quer dizer, execução de impermeabilização devem ter projetos, quanto também a ausência da assessoria técnica. Ele se responsabilizou por um item técnico que não é de competência dele. Então veja, síndico, a importância de contratar tanto um projeto para o seu condomínio, caso não tenha, né, durante uma revitalização ou, enfim, durante qualquer execução, quanto também da assessoria. Um ponto importante aí, assim, para o síndico também, é importantíssimo ter uma, sabe, a pulga atrás da orelha. Qual pulga é essa? Se você precisa de um projeto voltado para impermeabilização, projeto de elétrica, projeto para área comum, e o projetista não vai no condomínio, corre. Porque quem não faz levantamento no local, ele não sabe das ocorrências daquele local. Então, assim, o que a gente vê bastante acontecer também preciso de um projeto, manda para a pessoa, não precisa nem, não tem necessidade, eu preciso do projeto assim, vou te mandar o projeto que eu tenho aqui, né, da construtora, em cima desse eu preciso que você faça a adequação. Espera aí, não fez levantamento, não foi validar quais são as ocorrências, os problemas, as patologias, ele não enxergou, ele fez um projeto de casa, né, e aí papelzinho de pão, e aí cuidado, porque depois, é o que o Luiz pontuou, quem vai responder é o síndico, porque ele deu o aval ali para uma empresa fazer um projeto sem ir fazer uma visita técnica, levantamento. Tem que ser feito isso. Isso é premissa de projeto, né?
Até para fazer umas build, a pessoa tem que voltar lá para fazer umas build. Vamos explicar para o síndico o que é as build, é importante. O que é as build? Levanta esse ponto. O ponto. O que é o as build? Vamos lá, então. A gente tem um projeto original da construtora, né? A gente vai bem genérico para não ser específico. Um projeto original ali da construtora do seu condomínio, tem tudo pontuado, a parte de alvenaria, a parte de elétrica, a parte de hidráulica. Teve alguma alteração na parte de, por exemplo, entrada de energia, né? A gente teve que aumentar a demanda ali, ou de repente, por algum... os pontos agora novos aí de carregamento de carro elétrico. Veicular, exato. Veicular, vai lá e coloca uma tomada. Não pode, viu, não síndico? pode, viu? Tem Só que fazer um estudo de demanda. Estudo de demanda. Mas tem gente que tá fazendo aí, né, na coragem. Vai lá e coloca o ponto ali, de repente precisa aumentar a demanda aqui, liga pra concessionária, tem uns contatos, né, por aí, o pessoal tem bastante contatos, vai lá e aumenta a demanda ali daquele condomínio. O que acontece? Se a gente pegar o projeto original e pegar as alterações que foram feitas no decorrer de reforma, obra, áreas comuns, a gente precisa atualizar o projeto. Justamente para quê? Para que quem está dando assessoria, né, e assistência, ele tenha como conduzir as atividades de manutenção, corretiva, preventiva, mas ter isso exatamente fiel ao que está instalado. Então, as build tudo aquilo que foi alterado, que tem impacto nas instalações da edificação, no dia a dia, no uso dele, precisa pegar esse projeto anterior, ir no local e fazer o levantamento para ver o que foi alterado e refazer esse projeto. Vai fazer o projeto como um todo? Não. Pontuar as alterações e atualizar. Então, o as-built é uma atualização, né? Assim como você vai lá no seu carro a cada, 6 meses, você tem que levar seu carro ali na concessionária para fazer toda a parte de manutenção. Então, essa manutenção, depois ela vai lá para aquele livrinho de manutenções e é anotado o que foi feito de correção no seu veículo. O as-built nada mais é do que um documento que vai te dar ali a visibilidade daquilo que foi feito de manutenção ou correções ou acréscimos, porém ele vai estar documentado. Perfeito. Exato. Olha só, eu quero até complementar, porque acontece muito. Às vezes você vai no condomínio e hoje em dia está muito assim. Meu condomínio tem uma área ali que não está em uso e eu queria transformar em uma área pet. Eu acho que fica fácil para o síndico entender. Então, por exemplo, é uma área que não tinha nenhuma demanda de, por exemplo, impermeabilização, ou às vezes é um jardim, enfim, vai mudar o uso. O as-built serve o quê? Vai mudar, vai virar uma área pet? Então vamos ali, vamos fazer o projeto daquela área, saber o que aquela área tem que comportar, já que antes era um exemplo, um jardim, vou dar um exemplo assim, sem uso, e vai ser comportado uma área pet, que é fazer alguma questão ali para os animais ali circular. Então o projeto ele vai dar aquela diretriz. E o as-built é isso que o Jefferson está falando. Antes era um jardim, agora virou uma área pet. E o seu as-built, que é o seu projeto, ele vai ser alterado para que qualquer intervenção nós consigamos ter exatamente fiel como que é a edificação. Vai adequar conforme a realidade, do condomínio. Exatamente. Até para o síndico, que fica meio curioso quanto à terminologia da palavra, lógico, ela vem do inglês, mas basicamente significa como construído, como executado. Então esse projeto ele vai ser adequado conforme aquela realidade em específico. Eu queria puxar um assunto rapidinho depois que puxa, eu vou complementar ele porque é algo polêmico também no condomínio. Não, então puxa a polêmica. Olha só, a gente tá lançando agora, e agora é hoje, com o Jefferson mesmo, um momento polêmica. Mas a gente vai deixar o momento polêmica para daqui a pouco. Um momento polêmica vai ser o seguinte: uma polêmica que talvez o síndico acha que tá fazendo certo, sempre fez assim. Sabe aquela questão? Sempre fiz desse jeito, deu certo? Mas na verdade não é dessa forma. Então a gente tem que lançar esse momento polêmica, concorda, Luiz? Com toda certeza. Até, aliás, esse momento polêmica tá voltado àquele síndico, aquele gestor que nos acompanha aqui e sempre pega e fala, fiz há 10 anos e sempre deu certo. Nunca deu problema. Mas é aquela velha história que a gente trouxe agora no início do podcast. Será que é algo que você está contratando sem projeto, você vai receber inconformidade, você vai estar despendendo um dinheiro maior, você vai estar gastando mais ou menos? Como que está isso? E é aquela questão que a gente tem nos condomínios, onde a gente chega para assessoria e solicita ao síndico, ao zelador, à administradora, os projetos. Fala, tem determinado item do condomínio, estou assessorando vocês e preciso verificar os projetos. Elaine, Luiz, Jefferson, não temos o projeto, o que fazer, né? Vamos mandar direto para o fornecedor, ele orça e manda, né, para a gente aquele valor e contrata, ou faz o tal do as-built. O que acontece muito em diversas inspeções nossas, né, no dia a dia, é a gente chegar no condomínio, não ter o projeto e ter que realizar
o croquis, o layout, conforme a realidade, o tal do as-built. E aí está a importância da assessoria técnica em si para levantar e equalizar para passar para um fornecedor e o condomínio ter esse histórico. Recentemente na assessoria, comentei com a Elaine, acho que o Jefferson também deve estar sabendo, de madrugada, né, teve um problema no apartamento da condômina, onde a tubulação entupiu para uma de esgoto, voltou esgoto para o apartamento da condômina. E aí perguntando para o síndico, para o condomínio, cadê o projeto? Não, tem o projeto do apartamento, tá aí do condomínio, eu preciso saber onde que está direcionando isso. Não tinha. E, infelizmente, lógico, demorou mais do que o necessário para achar, né, onde estava toda aquela passagem de tubulação, pela ausência de projeto. Foi achar 2 dias depois o projeto. Então a assessoria nossa aqui, a questão do momento polêmica, é para o síndico gestor que ou tem aquele projeto engavetado e perde esse projeto, não sabe onde foi parar, ou que deixa também somente na mão da administradora. Tem assessoria, tem os arquivos em nuvem, tenha isso à pronta disponibilidade. Tanto para qualquer eventual problema que ocorrer, que a assessoria vai conseguir dar a solução mais rápida, quanto também para a questão de um orçamento. Então, tanto as build, as adequações realizadas no condomínio, quanto o projeto original, eles são de extrema importância, desde que os tenha armazenado. Não adianta ter o projeto e depois perder. Acho que funciona, é um documento, então acho que tem que tratar ele da mesma forma que trata um documento jurídico. Exato. Tem que tratar da mesma forma, porque tem que entender que a falta do projeto, ele trouxe esse transtorno que você pontuou, e ele também pode trazer um transtorno jurídico. Ou seja, é um documento jurídico. Então acho que tem que ter o mesmo zelo. O mesmo zelo. Tem que guardar da mesma forma. Aquilo que você falou. Deu um problema, precisa de projeto para analisar qual que é a aprumada ali da rede de esgoto, tá aqui o projeto. Entendeu? Perder 2 dias para fazer uma análise, para entender como que funciona todo o sistema do prédio, para achar esse problema. Olha o transtorno que foi dado e que foi gerado, que podia ter sido mitigado. Exatamente. Com um projeto. Então, assim, tem ali o projeto, ele vai auxiliar no dia a dia, quem assessora, quem vai executar aquela atividade de manutenção é primordial, assim como, né, quem trabalha na manutenção de um condomínio, ele tem que ter noção de todos os projetos, ele precisa saber de tudo. Se tem um eletricista, ele tem que saber do projeto de hidráulica. É importante que ele tenha essa visão. Uma noção prévia. Ele tem que ter, porque se em algum momento ali do dia, da rotina, né, não tem alguém de hidráulica, tem alguém ali que consiga dar um suporte, ele entende qual que é o problema, né, ele entende os sistemas que estão instalados ali, ele vai dar um suporte para uma empresa terceira que vai vir executar uma atividade voltada para tubulação de hidráulica. Olha, não mexo mais, eu sei onde está o ramal, tá aqui. Olha, a caixa tá aqui. Tem que saber. Eu acho que essa visão, né, o síndico, o gestor de manutenção ali no dia a dia, ele tem que passar ali e entender, abrir os projetos, todo mundo discutir alguma coisa, uma atividade, para que consiga, né, mitigar esse problema. Então, acho que a ideia é aquilo que o Luiz pontuou. Perde 2 dias que poderia ter resolvido ali em horas. Que são, às vezes, minutos. Né? Identificou, vai ali na raiz do problema. Eu queria compartilhar uma situação que aconteceu. Eu fui fazer uma visita em um condomínio e aí o síndico ele ligou e falou, olha só, na verdade me indicaram, né, para verificar um reservatório, tá, um reservatório inferior do condomínio. E chegando lá, o condomínio tem mais de 30 anos, tá? A primeira coisa que a gente pergunta é... Cadê o projeto? Cadê o projeto? Porque o projeto para o engenheiro é o quê? É a diretriz, como que foi feito? Primeira coisa, a gente tem que analisar. Não tinha, tá? Não tinha um projeto. Edificação com mais de 30 anos. Olha o problema que vai acontecendo. O reservatório inferior tem 15 mil litros e do lado externo ele fica na parte da piscina e ele vai até o subsolo, tá? Então ele é em concreto, né? E nós fomos lá verificar e ele falou, então, faz mais ou menos 1 ano, ele me falou, o síndico me chamou para fazer uma visita, por quê? Estava com medo que o reservatório estourasse. Olha a informação. Então, peraí, um problema estrutural. Quando eu chego lá, a parede que faz divisa, que fica com a parte lá onde tem parte elétrica, onde tem bomba, ela pega a parede do reservatório. E quando ele me mostra, ela literalmente, a parede, ela tá com uma barriga... Deve estar com 5 meses, se fosse uma questão de gravidez ali, ela tá... Prestes a ter um parto, né? Exatamente. A parede, literalmente, que era pra estar reta, ela tá literalmente com uma barriga enorme e uma fissura. Aí eu falei, peraí, temos 15 mil litros, não temos projeto, o que eu vou fazer?
Eu falei exatamente isso que eu vou falar aqui para vocês. Primeiro, entendi a questão de água, né? Como que funcionava. Tinha 2 reservatórios superiores e um inferior. Falei, tem que esvaziar imediatamente. Por que tem que esvaziar imediatamente? Eu não consigo saber o que está acontecendo, eu não sei como que foi projetado e, na ausência disso, nós precisamos fazer uma avaliação interna do reservatório para saber o que está acontecendo isso. Tem que levantar no local. Exato. Fato é que não pode estar tendo todo esse desprendimento. Porque o concreto, eu explicando para o síndico, o concreto ele não foi feito para aguentar uma ruptura dessa. O que deve estar segurando ali é o aço. E nós não sabemos como está a situação do aço, porque nós não temos referência de projeto. Então, nesse caso, foi uma situação importante compartilhar, por quê? Se tivesse projeto, nós poderíamos analisar ali no local. Ah, mas está acontecendo essa patologia, a gente vai, por via de regra e segurança, precisar fazer uma análise. E o projeto poderia evitar que eu quebrasse a estrutura, né? Fazer uma operação nela. Nesse caso, eles vão ter que esvaziar, ficar sem água, né, no reservatório. Vai ter que fazer por uma questão de segurança para a gente entrar, analisar. E como nós não temos projeto, qual que é a situação? Nós vamos ter que operar muito provavelmente a estrutura para descobrir como ela foi feita. Olha o trabalho. No projeto, nós poderíamos comparar, saber, olha, pode ser por aqui ou não. E na ausência dele, nós teremos que ter um projeto para consertar a estrutura e saber por que ela está acontecendo. Então, achei interessante compartilhar, porque esse é um case recente e o síndico ele pode estar pensando, poxa, e se acontecer alguma coisa com o reservatório ou alguma área minha de estrutura? Primeira coisa, o engenheiro vai querer saber se tem projeto. Na ausência de projeto, nós temos que fazer o levantamento no local, as built. Aí o síndico vai, pega e pensa, poxa, mas vai demorar. Se nós tivéssemos a documentação, nós conseguiríamos compartilhar ali, verificar muito mais rápido. E na ausência disso, é custo para o condomínio também. E você tocou num assunto importante, Helena, você até pegou e disse, né? Vai ter que operar ali o reservatório, né? Identificar como que foi concebido, né? Como que nasceu aquele reservatório. Essa questão de fazer o as-built, né? Pegar e fazer conforme construído o croquis, o projeto, enfim, para um levantamento, muitas vezes o valor do serviço vai duplicar. Ou seja, se era 1.000 vai virar 2.000, se era 1.500 vai virar 3.000. Porque um levantamento também, uma incisão, a operação do reservatório ou qualquer estrutura para verificar as condições e passar para um nível de projeto, demanda mais tempo, demanda mais análise. Então a importância também de ter o projeto, além, lógico, de pegar e cortar um caminho nosso para a gente já saber como foi construído, também economiza dinheiro para o síndico. Então por isso que nem o Jefferson falou, é um documento, você tem que ter ali guardado. Você precisa do projeto porque facilita muitos itens para uma análise técnica. O que não pode faltar num projeto, Jefferson? Que o síndico ele tem que, assim, de forma simples para ele saber. Ah, mas eu mandei uma empresa fazer um projeto. Será que é um projeto mesmo? Porque as pessoas chamam tudo de projeto. Às vezes o desenho, o síndico pode falar, fez o desenho ali, é um projeto. Exato. E eu acho que é interessante ele saber. O desenho não é um projeto. O projeto é diferente. São situações distintas, né? Algumas coisas são voltadas como... Aí a gente até meio que diferencia, né? O projeto ele é muito mais específico, muito mais detalhado, ele é muito mais específico, ele tem detalhamento, ele tem legenda. Agora, quando você recebe alguma coisa voltada que não tem muitos apontamentos técnicos, isso é um layout. É diferente um layout de um projeto. Então, um exemplo. Eu tenho um layout lá no meu apartamento que eu tenho lá a mesa, ele mostra onde está a bancada, ele mostra onde está a pia, ele mostra onde está o fogão, ele mostra onde está o sofá, a máquina de lavar. Isso é um layout, ele está mostrando onde estão as posições de determinadas coisas. Ah, mas ele está mostrando onde tem parede. Ok, o layout ele tem limitações e delimitações, então isso é um layout. Agora, um projeto, um exemplo, tá? Projeto de elétrica, a gente comenta aqui, até comentou anteriormente, eu tenho um projeto de elétrica, mas aí nesse projeto, vulgo projeto de elétrica, ele tem lá os apontamentos, ele tem tomada, quantas tomadas tem, ele tem ali a altura na legenda, qual que é a altura daquela tomada, e aí você fica observando, você analisa lá dentro desse projeto, ele mostra para mim qual que é a demanda ou a capacidade de cada tomada. Essa tomada ela é de 20 amperes, essa tomada é de 10 amperes, essa tomada ela está no circuito 1, está no circuito 2, 3. Não, ela só mostra, neste projeto só mostra o ponto. Então isso é um layout, é diferente. O projeto ele vai detalhar, ele vai mostrar para você qual é o circuito que está chegando para aquela tomada,
qual que é ali, né, você tem um esquemático, tô falando de elétrica porque ele é mais visual, você consegue enxergar simples ali, para ajudar o síndico, você consegue enxergar isso. Ele tem um corte ali, como se fosse um corte do quadro, e aí você consegue olhar o disjuntor de entrada, quais são os disjuntores que está ali numerado, disjuntor 1, 20 ampere. Você vai lá no projeto e vai lá. Qual que é o circuito 1? Ele alimenta as tomadas de toda a área de serviço. Circuito 2, rede estabilizada ou dentro ali que tem DR. Você vai lá e analisa se é uma área molhada. Ele alimenta as tomadas do banheiro. Ele é muito mais detalhado. Ele é extremamente detalhado. Então, a diferença que você tem que... o síndico ele tem que observar é o que é layout, o que é projeto. O layout ele vai vir com a posição. Ele não vai vir com... a especificação, o que aquela tomada tem, qual a capacidade que ela tem, qual é o circuito que ela tá. Faltou essas informações, é layout, não é projeto. E para, eu acho que encerrar o momento polêmica também, queria trazer uma informação à tona e que o Jefferson complementasse. A gente sabe, deu para entender muito bem que projeto, ele é detalhado, tem informações mais técnicas e tudo mais. E layout tem alguns posicionamentos ali só para a pessoa se situar onde que está cada coisa. Exatamente. Agora, quando temos aquele projeto, a gente tem aquilo que a gente chama de carimbo, onde tem o nome do profissional, data, se teve alguma revisão ou não. Mas esse projeto vem somente com o nome do profissional. Não tem o registro da anotação, né, de responsabilidade técnica, não tem data, não tem nenhuma assinatura. Esse projeto é válido? Síndico, cuidado de novo. Bem polêmico, né? Essa eu trouxe a polêmica. Essa é bem polêmica, né? Então vamos lá. Algumas pessoas aceitam isso. Algumas pessoas aceitam. E aí vai muito do... Não vou nem te falar do conhecimento, vai muito daquilo que a pessoa quer como responsabilidade. Algumas pessoas aceitam. Conselho aqui, acho que dos três, Elaine e Luiz, para o síndico. Não aceite. Por quê? Todo projeto, quando você elabora um projeto, encaminha ele para um condomínio, eu preciso do responsável técnico. Ok, vai ter um carimbo? Ok, vai ter o carimbo. Mas quem que é o projetista? Um exemplo, tá? Vai vir um carimbo do projeto ali, elaborado pela Assiste. E tá só o carimbo. Elaborado por Assiste. Assiste não é uma pessoa. A Assiste não tem CREA. Um exemplo, tá, gente? A Assiste não se formou. Então, quem precisa tem que ter o nome da pessoa que... Do projetista responsável. Projetista. E em cima dos dados dele, tem que ter também... toda a documentação. Então, quando você tem um projeto que você vai entregar para um condomínio, tem a RT de projeto. Você tem que ter o número da RT de projeto. Então, ela está te atestando o quê? Aquele projetista, ele tem a competência, ele tem a responsabilidade, ele está atestando que tudo aquilo que ele está colocando naquele projeto, ele validou, ele foi lá, ele enxergou os problemas e ele conseguiu colocar esse ponto. Então, assim, algumas pessoas aceitam. Só para finalizar para o síndico que não entendeu o que é carimbo, né, no projeto, basicamente a identidade desse projeto. Assim como nós, se nós não temos uma identidade, não sabe quem é o Luiz, quem é a Elaine, não tem nada registrando o nosso nome, basicamente ele não existe. Exatamente. Então, se um projeto não tem a identificação de que é um projeto de elétrica, é um projeto de hidráulica e esse profissional é responsável, basicamente ele não existe e é um pedaço de papel, certo? Exatamente. E pedaço de papel, síndico, não te respalda, porque quando estamos falando de projeto, de anotação de responsabilidade técnica, ou RRT, que também pode ser feito pelo arquiteto, ele está mostrando ali que ele assinou e atestou aquele projeto, porque Exatamente. Na ausência disso não tem nenhuma responsabilidade, a responsabilidade cai sobre você. Bom, estamos chegando no final do AssistiCast, e eu quero pedir para você, síndico, que nos acompanha, não deixar, clica lá, você está pelo YouTube? Ativa o sininho para você estar recebendo as notificações e também se inscreva, porque se você não se inscrever, o YouTube não vai entregar o nosso conteúdo para você. E você que nos acompanha pelo Spotify, não deixa de deixar 5 estrelas para você também realmente estar recebendo mais conteúdos relevantes sempre. E eu quero, para uma rodada final aqui que está chegando, vamos lançar agora também dica para o síndico. Eu acho que assim, é muito importante, né? Nós falamos aqui de projeto, da importância do projeto. O Jefferson sintetizou o que é projeto, né? Não é um layout. O layout é um desenho. Eu quero ver como vai ficar, é um desenho. Mas aquilo não serve como base orçamentária e execução para quem vai fazer nada. Jefferson, se você fosse falar agora, como a gente fala assim de projeto, dá uma dica para o síndico, aquela dica assim que, é de ouro. Às vezes é aquela coisa que ele
Ele não pode deixar de fazer. O que você falaria para o síndico? Vou dar uma dica aqui essa daqui, acho que todo mundo já ouviu. Tenha um engenheiro condominialista para chamar de seu. Ah, gostei. Essa não pode faltar, né? Jamais. Essa não pode faltar. Porque todas as outras coisas, ele vai te ajudar. Exato. Não tem um projeto, o engenheiro vai estar ali assessorando, Exatamente. pode resolver o problema. Mas, de preferência, tem um projeto também. Tem um projeto também. Nós temos que ter, na verdade, a minha dica para o síndico é a seguinte. Eu vou até pegar esse gancho. Nós falamos de ter um engenheiro da confiança ali, um engenheiro especialista para assessorar, porque o síndico ele não tem como saber ler o projeto técnico. Já fala o nome, projeto técnico. Tem que ser lido por um técnico, interpretado por um técnico. Então, ele precisa ter alguém da confiança para analisar aquele projeto, acompanhar. E muito importante, não adianta você estar no seu condomínio, você contrata aquela empresa e você não tem o olho ali. O olhar técnico do síndico tem que ser o engenheiro. Porque o engenheiro ele vai saber como foi concebido aquele projeto, ele vai saber olhar e conseguir, se precisar, chegar com o projetista e falar, como o Jefferson bem falou. Não adianta o projetista, não ir no condomínio. Ah, me manda umas fotos que eu mando um projeto. Síndico, eu acho que fica a dica para o síndico desse episódio, para mim, não confie em quem não vai no seu condomínio para fazer qualquer coisa, não só projeto. Ah, eu vou fazer uma obra. Nem visitou seu condomínio? Se ele nem conhece o seu modo operante ali do condomínio, como que ele vai conseguir te entregar o que realmente você precisa? Então, a minha dica para o síndico é essa. Eu quero saber uma dica sua para o síndico, Luiz. Vamos lá, a gente falou um pouquinho de projeto, falou de assessoria, falou de diversos itens, né? Mas a dica para o síndico de hoje assim como o Jefferson disse, né? Precisa ali do engenheiro condominialista para chamar de seu. Mas além disso, vai fazer um projeto, vai fazer uma revitalização, seja de fachada, portaria, o que quer que seja. Sempre contrate assessoria antes de qualquer etapa, antes de equalizar o orçamento, antes de definir escopo, porque aí esse engenheiro sim vai se responsabilizar. Não seja você síndico como um dos condomínios que eu assessoro, que agora o síndico vai se responsabilizar por um item técnico que ele aprovou e não deveria. Perfeito. Bom, Jefferson, como que nós encontramos você no Instagram? No Instagram vocês me encontram lá como ing.jeffersonoliveira, então ng.jeffersonoliveira, e também conseguem encontrar ali pelo LinkedIn como Jefferson Oliveira. São as redes sociais aí que eu mais tô atuando ali mais. Perfeito. Luiz, passa o seu também, porque alguns síndicos vêm cobrando a gente. Ah, você não passa... Às vezes o pessoal tá nos assistindo, né? Mas às vezes está nos ouvindo. Então, Exato. Como que os síndicos, gestores te encontram no Instagram e suas redes? Para nos encontrar fica fácil de duas formas. O meu de engenharia é @eng.luiz com S Sanches, Z no final, ou @lux com engenharia. Perfeito, a gente vai deixar também o @. E para me encontrar no Instagram é eng.elainearaújo. Elaine, não é Eliane. Eu falo porque o pessoal confunde. Que nem Luiz com Z, né? E também siga também o AssistCast, @AssistCast, tudo junto, para você acompanhar. Sempre tem informação lá, os melhores cortes, momentos do nosso podcast. E o da empresa, que é o @AssistEngenharia. ASSYST mudo, engenharia. Jefferson, muito obrigada por estar compartilhando com a gente um assunto relevante que os síndicos eles precisam entender. E o nosso intuito aqui do AssistCast é isso, trazer informação técnica, mas de forma simples para o síndico entender. Então, muito obrigada por nos passar tanta informação hoje. Eu que agradeço mais uma vez e, enfim, me sinto... como que é? Feliz, né? Lisonjeado, né? Palavrinha chata. Uhum. Pelo convite e por estar aqui, né? Batendo um papo com vocês dois que, enfim, dispensa elogios. Bom, a gente termina esse AssistCast e síndico e gestor, tem um engenheiro condominialista para chamar de seu? Esse é o que fica e acompanhe sempre em todos os nossos canais. Traremos sempre conteúdo relevante. Primeiro e mais completo podcast de engenharia condominial voltado para você. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.